Olá, bom dia, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Durante este mês, em muitas igrejas de Portugal, está a celebrar-se o Dia da Bíblia, com o objetivo de promover a leitura e dinamizar o estudo deste livro único, que é a Palavra de Deus. Por isso, no programa de hoje, vamos falar sobre a Bíblia, o livro dos livros, já traduzido para mais de 2.500 línguas e que continua a transformar vidas de todas as idades, em todas as culturas e em todos os lugares. A propósito, sabe qual é a instituição mais antiga em Portugal que traduz, publica, distribui e promove a Bíblia? Pois é a Sociedade Bíblica, que já assinalou há 5 anos o bicentenário da sua primeira distribuição das Escrituras no nosso país. Ao longo desta emissão, vamos então ficar a conhecer melhor o que é que faz da Bíblia um livro tão especial e para isso estão hoje connosco Timóteo Cavaco, é o secretário-geral da Sociedade Bíblica, João Calaim, professor, membro da direção da Sociedade Bíblica também, e ainda Miguel Jerónimo, que é colaborador da Sociedade Bíblica há quase 15 anos. Olá, muito bom dia, bom dia, obrigado por estarem aqui connosco. Temos aqui a nossa bancada, a nossa mesa hoje também recheada de Bíblias, não é? Para todas as idades e também já vamos falar um pouco sobre esta diversidade de publicações. Para começar, Timóteo, qual é a mensagem principal da Bíblia e que faz, ainda hoje no século XXI, ela não ter passado de moda? A Bíblia, de facto, é um livro único, acima de tudo porque tem uma mensagem exclusiva, uma mensagem única. E a Bíblia aponta-nos para uma pessoa, que é Jesus Cristo. Obviamente que nós temos a Bíblia como palavra de Deus, mas mais importante é que a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, aponta para Jesus Cristo, que é a palavra viva. E é a Jesus que nós devemos, obviamente, seguir, partindo dos princípios que estão exarados nas Sagradas Escrituras. E por isso, este é um livro tão especial para nós cristãos, mas é efetivamente um livro que rompe quaisquer tipo de barreiras. Na verdade, embora, claro, acima de tudo, para nós tenha um significado espiritual, um sentido religioso, se quisermos pôr as coisas nestes termos, mas é também um livro com valores, com uma enorme carga, podemos dizer mesmo cultural, não é? A que ninguém pode ficar ignorante, particularmente numa sociedade como a nossa, profundamente influenciada pelos valores e pela narrativa bíblica. É também a Bíblia composta por vários livros, não é? Desde Gênesis a Apocalipse, e com uma grande diversidade de escritores que nela intervêm. Como é que podemos fazer uma relação entre a diversidade de escritores e o autor supremo da Bíblia, que é o próprio Deus? É quase um paradoxo, não é? Estarmos a dizer que é uma mensagem única e depois a Bíblia ser um livro tão diverso. E foi escrito ao longo de um longo período de tempo. De um longo período de tempo, em culturas diferentes ou em ambientes diferentes, em línguas diferentes. A Bíblia é escrita em 3 línguas diferentes, hebraico, aramaico e grego, o que transporta naturalmente também, logo por essa razão, culturas diferentes também, e por muitos autores diferentes, alguns dos quais, até curiosamente, não tinham como língua materna a língua em que escreveram, não é? Portanto, toda esta diversidade, de facto, mostra-nos também que a Bíblia é um livro de apelo universal. Muito mais hoje, nos nossos dias em que a comunicação flui muito mais rapidamente, nós compreendemos a importância de termos estas abordagens diferentes, mas que depois convergem para um objetivo único e, como eu disse no princípio, para uma pessoa única que é Jesus Cristo. E o autor da Bíblia é efetivamente Deus? Sim, Deus, através do Espírito Santo, que inspirou estas pessoas, naturalmente partindo da personalidade de cada um, dos conhecimentos de cada um. Uns eram homens eruditos, homens do conhecimento, da ciência, outros eram trabalhadores rurais ou pescadores, e com toda esta diversidade, de facto, Deus trabalhou na vida de cada um de forma a compor esta obra singular, esta obra única que é a Bíblia. De forma que a sua mensagem, a mensagem de Deus, viesse ao nosso encontro e nós podemos lê-la, sem dúvida, na Bíblia, também traduzida em português, mas este é um trabalho árduo, não é? Da tradução da Bíblia em português. Nós temos já várias linguagens até mais atualizadas, exatamente, mas ainda há línguas para as quais a Bíblia não foi traduzida. É verdade, quer dizer, este é o outro paradoxo que nós podemos encontrar quando lidamos com a Bíblia. Por exemplo, em português nós temos 25 traduções completas da Bíblia, noutras línguas como o inglês são mais de 60, e, no entanto, há ainda muitas línguas no mundo em que a Bíblia não está traduzida nem um único versículo, não é? E, nesse sentido, as sociedades bíblicas em todo o mundo e também
muitas outras organizações têm procurado colocar a Bíblia acessível a todos. É verdade que, apesar da Bíblia nem sequer ter ainda atingido metade das línguas que se falam no mundo, já consegue alcançar cerca de 90% da população mundial, porque há línguas que são muito pouco faladas, de facto, e naturalmente, como é evidente, tem-se procurado traduzir a Bíblia para as línguas que são mais faladas. Mas, como eu costumo dizer, Deus não é um Deus de estatísticas, e enquanto houver uma pessoa que não compreende a Bíblia, haverá uma tarefa a cumprir, exatamente, e a sociedade bíblica está-se a mover nesse sentido. João Calaim, também professor, e a leitura da Bíblia, porquê é que é tão importante para si? Para si e para o homem do século XXI. Sim, como o Timóteo dizia, é a palavra de Deus e tem realmente muitos desafios, muitos ensinamentos para a nossa vida. E essa referência ao século XXI eu acho que faz muito sentido, porque vivemos numa época em que há muita velocidade, muitos estímulos e convém ter uma leitura atenta da palavra de Deus. Convém meditar na sua palavra. Aliás, se calhar lembrarmos um pouco dos primórdios do cristianismo, em que as pessoas meditavam um pouco mais sobre a palavra de Deus. E daí que eu acho que realmente traz uma mensagem para o ser humano, para o século XXI. Também esta questão da falta de esperança que estamos a viver neste momento. A Bíblia é um livro que nos traz esperança, que tem mensagem de esperança, e por isso nós só temos a beneficiar com a leitura deste livro, dos livros. Miguel, como é que a sociedade bíblica tem vindo a tentar responder aos seus diferentes públicos, não é? Uns mais jovens, outros com interesses mais académicos, não é? Como é que têm tentado responder? É verdade, como tem sido falado, não é? A palavra é uma, a palavra é única, mas a verdade é que há diferentes formas que as pessoas se podem aproximar delas. E a nossa preocupação enquanto sociedade bíblica é torná-la acessível. Se é verdade que há muitas traduções para português, a verdade é que para alguns públicos, por exemplo, público mais juvenil, um público mais infantil, é necessário haver uma abordagem, é necessário haver uma preocupação. Eu não estou a falar só de uma capa bonita ou de alguns desenhos, mas o próprio conteúdo, conseguir ter ajudas, conseguir ter auxílios para essas faixas etárias. Alguns comentários, notas de rodapé. Exatamente, para quem quer aprofundar um pouco mais o estudo. Claro, a palavra em si contém todas as riquezas, mas podemos beneficiar dos 2000 anos de história de cristianismo, não é? De pessoas que têm estudado a palavra e que então os seus comentários, os seus estudos podem enriquecer bastante. E também temos procurado ter esse material disponível sempre que possível em português. Daí esta diversidade de Bíblias aqui em cima da nossa mesa, desde a Bíblia para jovens, a Bíblia Estás com Deus, uma das mais recentes edições da Sociedade Bíblica, para crianças, a Bíblia das crianças, a Bíblia da mulher, a Bíblia bilingue, também útil para quem viaja para outros países e por aí fora. E que outras ferramentas é que a Sociedade Bíblica tem vindo a desenvolver para apoiar o leitor da Bíblia? Temos procurado desenvolver, por exemplo, material devocional. Lançámos agora, o ano passado, o E100, que é as 100 escrituras essenciais Nós temos da agora Bíblia. Aqui Exatamente. E100. Fizemos essa versão simples, temos uma versão para família, uma versão para pequenos grupos, enfim, tudo aquilo que possa ajudar a pessoa a interagir com a palavra de Deus. Para além de comentários bíblicos, para além de concordâncias e também materiais em alguns formatos que podem ajudar ou quem tem dificuldade a ler, ou quem não tem tanto tempo para ler, ou até mesmo aquelas pessoas que, por serem visuais ou alguma outra situação, não tenham capacidade para ler, como a Bíblia que lançámos, o Novo Testamento em português, que lançámos há 3 anos atrás, em MP3, exatamente para possibilitar que ninguém fique de fora do acesso à Bíblia. Em vez de ler, poder ouvir. Exatamente. A Bíblia lida. Tenho aqui comigo também uma das mais recentes apostas da Sociedade Bíblica, é a Bíblia missionária. Timóteo Cavaco, o que é que podemos falar então desta novidade? Pois, este é um projeto que a Sociedade Bíblica está a desenvolver, procurando estabelecer, ou melhor, desenvolver aquilo que tem sido a nossa atividade ao longo destes 200 anos de parceria com as igrejas. Naturalmente, a Sociedade Bíblica é uma instituição que, apesar de persistente e permanente no nosso país, já podemos assim dizer, mas é uma instituição pequena, naturalmente, que procura
fazer fundamentalmente um trabalho de retaguarda, e para quem está avançado no terreno, e nesse aspecto as igrejas têm esse papel, pois nós estamos a produzir este tipo de recursos para que eles possam ser divulgados em larga escala. E neste caso, produzindo uma Bíblia numa grande tiragem, podemos também ter um custo mais reduzido, sendo o objetivo, obviamente, que as igrejas ou individuais, crentes individuais, possam distribuir gratuitamente àqueles que ainda não têm a palavra de Deus. Num estudo que foi feito há alguns anos atrás por iniciativa da Sociedade Bíblica, chegou-se à conclusão de que ainda há 30% dos portugueses que não têm um único exemplar da Bíblia, das Sagradas Escrituras. Portanto, é um bocado aquela história do copo meio vazio, copo meio cheio. Podemos dizer, graças a Deus, que já existem 70% dos portugueses que têm a palavra. Mas num país como o nosso, acho que não faz sentido que ainda haja 30% da população, ou seja, 3 milhões de pessoas, estamos a falar de muita gente, que não tem ainda um exemplar da Bíblia. Portanto, desta forma, as igrejas poderão colaborar e adquirindo esta Bíblia à Sociedade Bíblica para que a possam fazer chegar principalmente a esse tipo de pessoas e possam também incutir nelas o desejo de conhecer melhor as Escrituras, porque infelizmente muitas pessoas não compram a Bíblia ou não adquirem a Bíblia ou não têm acesso à Bíblia porque se calhar nunca tomaram essa decisão e esse passo de conhecer o que é que Deus lhes está a dizer através da sua palavra. Para que cada crente possa então ter este espírito missionário, a Sociedade Bíblica lança este mês esta Bíblia missionária para podermos oferecer esta palavra fantástica de Deus para as nossas vidas a outros amigos, familiares que não tenham a Bíblia. Portanto, é também uma boa aposta da Sociedade Bíblica. João, alguém terá dito já, e ouve-se muitas vezes dizer, que a Bíblia é quase como um manual de instruções para a vida. O que é que isto quer dizer? Nela encontramos respostas para todas as questões? Bom, se a questão for quem vai ganhar o próximo Campeonato Nacional de Futebol, é óbvio que a Bíblia não responde. Não responde. Mas tirando mesmo um dos trechos, um dos versículos bíblicos de um salmo que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, então realmente a Bíblia dá-nos a direção que nós devemos tomar. Consoante os desafios que nos são apresentados na nossa vida, nós podemos ter estas indicações, podemos seguir este caminho que a Bíblia nos apresenta e não nos diz todos os obstáculos que vão aparecer ou porque é que eles surgem e como é que os temos que superar. Como dizia um pensador do século XX, o Francis Schaeffer, não tem uma verdade exaustiva, mas tem uma verdade verdadeira. Então mostra-nos, dá-nos as indicações corretas que nós devemos tomar para seguir o nosso percurso de vida, mostra-nos os valores, as condutas que nós devemos tomar. Por isso as grandes questões da vida, sim, estão lá mostradas nesta palavra. O João, além de professor, é pai também. Qual é a importância de ensinar a Bíblia também às crianças desde cedo? Bom, isso parte da minha própria experiência. Eu já fui criança, os meus pais, felizmente, também já eram pessoas com fé, que são cristãos, e que me ensinaram a Bíblia desde pequenino. Então, desde aí, eu sei dar este valor, que é o ensino da palavra de Deus às crianças. A própria palavra diz, ensina a palavra, não é? E o menino saberá que caminho é que há de tomar quando crescer. Então eu confio nessa promessa que a própria palavra de Deus tem e considero que é muito importante dar estas bases de valores, mas não só a questão dos valores, toda a conduta e também esta mensagem de esperança e de salvação que vem lá introduzida neste texto tão rico. Ensinar às nossas crianças desde cedo quem é Jesus, sim, não é? Exatamente. Para que elas possam também colocar a sua fé em Jesus, até porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, sem exceção de pessoas. A pensar também na divulgação da Bíblia, a Sociedade Bíblica, este mês de novembro, novamente volta a incentivar as igrejas a realizarem o mês da Bíblia, não é? Ou pelo menos uma celebração específica, apelando à leitura da Bíblia mais profunda. O que é que isto significa, este mês da Bíblia, este dia da Bíblia? Exatamente, aquilo que nós temos procurado promover, embora esta seja talvez a mais antiga iniciativa entre as igrejas evangélicas no país, desde o século XIX, que as primeiras comunidades protestantes se estabeleceram em Portugal e que se começou a celebrar o dia da Bíblia, pois nessa altura a Sociedade Bíblica já existia.
Hoje em dia é muito comum ter dias para tudo, não é? Há 150 anos atrás não era assim tão comum e já havia o Dia da Bíblia. Seguindo também uma tradição inglesa, porque em alguns países, inclusivamente, este é um feriado oficial, não é? Por exemplo, no Brasil, o Dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro, é considerado um feriado, um dia oficial. Não temos necessariamente essa pretensão, embora pudesse ser também, exatamente, pudesse ser também uma sugestão a considerar, mas a nossa intenção é apelar às igrejas para que num dia, claro que todos os domingos, todos os dias em que o corpo de Cristo se reúne, naturalmente a Bíblia, dia de ler a Bíblia. Exatamente, a Bíblia deve estar lá presente. E por isso não é um dia em que se lê mais a Bíblia do que nos outros. Mas nesse dia em particular, pelo menos uma vez por ano, lembrar não só a importância que a Bíblia tem, esse tesouro, esse manancial que é para nós a Bíblia, mas também o trabalho que se faz em prol da Bíblia. Lembrando, nomeadamente, as sociedades bíblicas, e neste caso, em Portugal, a Sociedade Bíblica em Portugal. É um trabalho, como eu costumo dizer, um trabalho persistente, muitas vezes não reconhecido, porque nós damos como adquirido que a Bíblia está disponível e não é verdade, como já aqui demonstramos, e nesse sentido podemos também dizer o que é que está a ser feito, por exemplo, ao nível da tradução. Já aqui falámos hoje, há centenas, só as sociedades bíblicas estão envolvidas em todo o mundo em mais de 500 projetos de tradução da Bíblia. Portanto, o que está a ser feito a esse nível, ao nível, lá está, do desenvolvimento de novos produtos, novas edições da Bíblia, com os novos suportes. Já falámos aqui no suporte áudio, temos também suportes digitais em que a Bíblia hoje está presente em todos os tablets, smartphones, toda essa parafernália de equipamentos em que a Bíblia pode estar hoje disponível e usando também diferentes formas de fazer chegar, através da imagem, através da leitura, através do som. Portanto, num dispositivo podemos ter várias formas de transmitir essa mesma palavra. Portanto, e depois a forma como a Bíblia chega às pessoas e assim, desta forma promover o estudo e um melhor conhecimento das Escrituras. Portanto, este dia tem por objetivo principal promover o que é feito em termos do trabalho bíblico em todo o mundo e pensando também no nosso país. Geralmente, nós também, naturalmente, usamos este dia para fazer ver às igrejas a importância que há em apoiar a sociedade bíblica através das suas orações, financeiramente, através do seu trabalho. Mas este ano a sociedade bíblica também está a dar um presente às igrejas através deste projeto da Bíblia Missionária, porque de facto é também o nosso contributo para que a missão, que é a responsabilidade da igreja, seja cumprida. Miguel Jerónimo também é pastor, à semelhança de outros pastores, de outros líderes. Como é que se pode celebrar o Dia da Bíblia na igreja, nas comunidades locais? Eu creio que realmente numa época de tanta informação, de acesso a tanta informação, é acima de tudo não deixar cair o valor e a importância que a Bíblia tem. Eu acho que é de extrema importância e convém relembrar e comunicar novamente que é através da palavra de Deus que a obra de Deus é feita, não é? Não há outra forma de alcance duradouro na vida de alguém se não for através da palavra. É com base na palavra que diversos ministérios têm desenvolvido os seus projetos, porque está baseado na palavra, não é? E a palavra de Deus é bem clara que diz que nenhuma palavra sai de Deus e vem para a terra e volta vazia. Ela sempre produz o seu efeito. Então, creio que um dos nossos papéis enquanto pastores, enquanto líderes, é relembrar as nossas comunidades, relembrar os cristãos realmente dessa importância e também aqueles que por vezes nos visitam, aqueles que estão e que pensam que isto é somente um livro religioso, um livro muito antiquado, mostrar que não, que realmente é algo muito relevante, como já falámos aqui, com respostas para as incertezas dos dias de hoje, com direção para o jovem, para a criança, para o idoso seguir. E então acho que esse é o nosso papel, é relembrar, trazer de volta à memória aquilo que nos pode dar esperança, como diz a palavra. E isso é a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma. A Bíblia. João, como é que nós podemos também envolver as crianças, os jovens, os adolescentes na divulgação da Bíblia e na promoção, por exemplo, de um dia como este dedicado à Bíblia? Eu penso que a primeira parte para responder a essa questão seria que essas próprias crianças, jovens, adultos, idosos, tivessem conhecimento da palavra de Deus, ou seja, se a estudassem, se a lessem, então isso seria a melhor forma de poderem transmitir a sua importância, a importância da palavra para as suas vidas. Penso que não há melhor ação ou promoção da Bíblia do que o testemunho pessoal. De outra forma, por exemplo, para a questão dos jovens que usam tanto as redes sociais, por que não fazer divulgação de textos bíblicos? Há tantos desafios que hoje em dia se fazem. Nesta semana específica,
realçar a importância das Sagradas Escrituras nas redes sociais, a utilização dos serviços de streaming, como já foi falado, da Bíblia em áudio, em MP3, o envolvimento de crianças com peças de teatro a narrar histórias bíblicas. Porque não, por exemplo, aí um desafio para as igrejas locais, porque não apostarem e falarem com as direções dos agrupamentos de escolas ou com as escolas, lançar a proposta de se fazer trabalhos relativos à Bíblia e depois ou nas próprias igrejas ou na própria escola fazer uma exposição sobre esses trabalhos. É só puxar pela criatividade. E o próprio site da Sociedade Bíblica tem também uma série de ferramentas, portanto o site da Sociedade Bíblica Sim, que é? www.sociedade-biblica.pt sociedade-biblica.pt e lá encontramos também uma série de sugestões para este Dia da Bíblia, muita informação útil sobre este tema. Estamos quase a terminar o nosso programa de hoje. Eu gostava ainda só de voltarmos um bocadinho atrás. São já mais de 200 anos da Sociedade Bíblica em Portugal, 150 anos desde o início da atividade dos primeiros colportores, aqueles homens que deram por tudo, tudo por tudo para levarem a Bíblia de casa em casa, batendo de porta em porta. O que é que podemos aprender com eles e trazer para os dias de hoje? De facto, já agora também que a Sara menciona isso, é importante assinalar este ano como o ano em que passam, de facto, 150 anos do início da atividade de colportagem bíblica. Durante cerca de 50 anos a Sociedade Bíblica existiu na base fundamentalmente de voluntariado e muito a quem nós temos que agradecer também da comunidade britânica, tanto em Lisboa como no Porto e noutras cidades do país, mas de facto a partir de 1864 foi a atividade de portugueses, muitos deles que curiosamente tinham estado no Brasil e depois de regresso ao seu país quiseram transmitir esta ênfase na distribuição da Bíblia e assim começaram a ir de porta em porta, muitas vezes em locais públicos, como eram as feiras, os centros comerciais da época, não é? E assim distribuir a palavra, mas em condições muito adversas. Muitas vezes até correndo riscos, exatamente, não é? correndo riscos e sendo presos, inclusivamente, em alguns casos sendo condenados, mais tarde absolvidos, mas de facto foi uma epopeia essa época que aliás se prolongou durante muitos anos, durante mais de 100 anos. A atividade da Sociedade Bíblica esteve assente no trabalho dos colportores. É um exemplo que fica para nós hoje em dia. Muitos desses colportores deram origem a novas comunidades cristãs, que hoje persistem em diferentes partes do país, e eu penso que nós hoje, claro, num contexto completamente diferente, devemos preservar a memória desses homens e até de algumas mulheres que trabalharam denodadamente para que a Bíblia fosse mais conhecida. Mesmo assim, apesar destes mais de 200 anos de trabalho, ainda há 30% da população que não tem acesso à Bíblia, portanto deixo mais uma vez aqui o desafio, vamos pensar nessas pessoas e vamos fazer-lhes chegar a Bíblia. Vamos sim, até porque a Bíblia é o maior tesouro que qualquer ser humano pode encontrar. Para terminar, porquê? Porquê que a Bíblia é este tesouro único? A Bíblia é este tesouro porque é a Bíblia que nos enriquece, verdadeiramente. A Bíblia é um tesouro. Tesouro é aquela coisa na qual podemos colocar uma expectativa, uma esperança, podemos valorizar e não há nada mais valioso do que isto. É a revelação mais direta da parte de Deus que nós podemos ter, é a Bíblia. O Deus que ainda hoje comunica connosco. Obrigada por terem estado então aqui à conversa connosco. Hoje estivemos a falar deste livro dos livros, a Bíblia. Nela encontramos a verdade, o perdão, o consolo, a orientação, o verdadeiro amor, novos desafios e muitos sonhos que um dia se tornarão realidade. É por isso que a Bíblia é uma verdadeira carta de amor que Deus escreveu para cada um de nós e é também um verdadeiro manual de instruções para quem deseja ter uma vida com significado. A propósito, se ainda não tem nenhuma Bíblia, temos hoje para lhe oferecer um Novo Testamento e apenas para quem não tem nenhuma Bíblia em casa. Se já tem, temos um devocional para o acompanhar nas suas leituras diárias. Para receber uma destas ofertas, contacte-nos durante a semana para os telefones e endereços em rodapé e visite-nos também em aliancaevangelica.pt, onde pode encontrar mais informações sobre estes e outros assuntos. Nós voltamos aqui à RTP2 na próxima terça-feira e também à Antena 1, por volta das 22h45, então até terça-feira, se Deus quiser.